Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo de vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Olá, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Maria esteja no coração de cada um de vocês. Hoje, o nosso tema do encontro especial para os crismandos é vida de oração. E analisando esse tema, eu peguei alguns significados dessas palavras, como por exemplo, vida, modo de viver, conjunto de hábitos, ou então a propriedade que caracteriza os organismos cuja existência evolui do nascimento até a morte. E oração, discurso, linguagem, palavra ou prece. Tendo em mãos esses significados, nós podemos de maneira superficial concluir que vida de oração pode-se dizer que é o conjunto de hábitos ligados às nossas preces, ou então a evolução de nossas preces do nosso nascimento até a nossa morte. Como têm sido os hábitos de nossas preces? Ou então a evolução das mesmas? Tenho aqui comigo uma passagem do Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículo de 5 ao 8. E vamos ver o que a Bíblia nos fala um pouco a respeito desse tema, oração. Quando orardes, não façais como os hipócritas que gostam de orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade eu vos digo, já receberam sua recompensa. Quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu pai em segredo, e teu pai, que vê num lugar oculto, te recompensará. Nas vossas orações, não multipliqueis as palavras como fazem os pagãos, que julgam que serão ouvidos à força de palavras. Não os imiteis, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes que vós lhe peçais. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, meditando sobre esta passagem, às vezes parece até que a palavra nos censura com relação às orações comunitárias, aquelas orações muitas vezes espontâneas que nós fazemos, até mesmo em volume um pouco mais alto, mas não é exatamente isso. Na verdade, esta palavra ela vem nos ressaltar que a nossa oração, essencialmente, ela precisa ser um diálogo sincero e de intimidade com o nosso Deus, que por sua vez, pelo Espírito Santo, ele nos dá a sua resposta, ele fala conosco, muitas vezes por inspirações particulares, por inspirações comunitárias, mas principalmente através da sua palavra impressa na Bíblia. E falando de oração, nós conhecemos muitas formas de oração, como por exemplo, as orações, as devoções populares. Cito as novenas, temos a nossa novena de Santa Maria dos Anjos aqui na paróquia. Também temos aquelas orações que são próprias do estado de vida das pessoas, como a liturgia das horas para os sacerdotes, ou então a oração pelo mundo, pela igreja e a intercessão pelas intenções do Papa, como fazem os participantes, os integrantes do apostolado da oração. Ou então aqueles que têm uma ênfase maior nas orações marianas, como por exemplo os consagrados a Nossa Senhora. Mas eu gostaria aqui nesse vídeo de deixar duas dicas de orações, de meditações para que nós possamos fortalecer a nossa vida de oração. A primeira dela é a meditação da liturgia diária. Ainda mais hoje em dia, nesse tempo que nós passamos de
isolamento social, temos a possibilidade de acompanhar diariamente, várias vezes por dia, em horários diferentes, transmissões de missas, onde a liturgia ela é feita, né? Onde nós podemos acompanhar através das lives ou dos canais católicos a liturgia diária. E a nossa igreja dividiu a liturgia diária de uma forma espetacular, na qual, se nós meditarmos todos os dias a liturgia diária num período de 3 anos, nestes 3 anos nós teremos lido a Bíblia toda. Então, o que eu falo, a meditação da liturgia diária ela é importantíssima. Então, que nossa oração possa se fortalecer. Fazemos a meditação e a nossa oração direcionada por essa meditação da liturgia diária. Uma outra dica importante, a oração do Santo Terço. A oração do Santo Terço é uma das ferramentas mais importantes e poderosas de evangelização e conversão na nossa vida, para a nossa vida e a daqueles que nós rezamos, nós amamos, né? E a oração do terço é muito mais do que uma simples repetição de Aves Maria. Ela dizem ser uma oração mariana, mas ela é muito mais do que isso. Ela é uma oração cristocêntrica, é uma oração evangélica, na qual ela passa toda a vida de Jesus. Então, somos convidados a fazer o nosso rosário diário. Muitas pessoas falam, nossa, Wagner, como que eu vou decorar o rosário? Não sei se decorar é exatamente a palavra, mas a dica que eu dou, que eu uso na minha vida eu começo pelos gozosos, onde há o anúncio do anjo a Nossa Senhora. Em seguida a visitação, o nascimento, né? A apresentação de Jesus no templo, a perca dele no templo. E depois dos gozosos, eu medito os luminosos, aqueles mistérios que foram instituídos. O mistério foi instituído pelo Papa São João Paulo II, que medita toda a vida pública de Jesus, passando pelo batismo, pelo primeiro milagre nas bodas de Caná, pelo anúncio público, pela transfiguração no Monte Tabor e pela instituição da Eucaristia na Santa Ceia. Finalizando os luminosos, eu passo para os dolorosos, onde o Senhor sofre a sua angústia suprema, onde ele é entregue, onde ele é torturado, onde ele é coroado de espinhos, carrega a sua cruz, é crucificado e morto. E finalizo com os gloriosos, onde o Senhor ressuscita, ele ascende aos céus, nos envia seu Espírito Santo, onde Nossa Senhora é assunta ao céu e coroada. Se nós formos ver, meditar com calma cada passagem, nós iremos ter a vida de Jesus inteira nas nossas orações e viva no nosso coração e na nossa mente. Então, por isso, dá a importância da oração do Santo Terço. Mas, gostaria também de ressaltar, falando-se de vida de oração. Ela é muito mais do que simplesmente falar ou ter na ponta da língua toda a Bíblia, todo o rosário. Não. A oração, ela transcende a oratória. Cito como exemplo uma frase de Santa Teresinha do Menino Jesus, na qual ela diz que quando nós pensamos com carinho em alguém, nós já estamos rezando por essa pessoa. E a oração, ela transcende essa fala, porque também nem todas as pessoas têm a fala, muitos são mudos. Então essa oração, ela vem primeiramente do nosso coração, do nosso pensar, porque a palavra nada mais, nada menos já foi construída na nossa mente. Então, nós precisamos nortear os nossos pensamentos para Deus, para coisas boas, porque isso já é também parte de nossa oração diária. Como diz aqui, quando penso em alguém com carinho, já estou rezando por essa pessoa. Você já rezou por alguém hoje dessa maneira? Aproveite.
e reze, né? E também, passando para um próximo ponto, quando nós formos rezar uma oração que não é espontânea, o que eu quero dizer com isso? Aquelas orações que já nos vêm prontas. A dica que eu dou: primeiro, leia atentamente essa oração. Depois, compreenda o que está escrito, aquilo que você está lendo, para depois, enfim, fazer a oração de fato. E para botarmos em prática isso, deixo para vocês como lição de casa. Anota aí. Evangelho de São Mateus, versículos do 9 ao 13. É a passagem em que Jesus nos ensina como orar. Então, que neste exercício, nessa lição de casa, você possa pegar esta passagem, a oração do Pai Nosso, ler atentamente todos os versículos, meditá-los, entender o que cada um de fato quer dizer e depois comparar com o que você tem rezado, com o Pai Nosso que você tem feito, se ele tem sido de fato aquilo que está escrito, o que está sendo dito, orado, se você tem vivido aquilo, ou se simplesmente você tem rezado da boca para fora. Muito obrigado, espero mesmo que tenha sido de proveito, que o Espírito Santo possa nos iluminar, nos conduzir, e que possamos mesmo ter um aprendizado, ter uma vida de oração que evolua até o último dia da nossa vida aqui nessa terra, para depois plenamente, a todo instante, na vida eterna. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.